Houve até dizem que o Flamengo estaria atravessando o negócio, tentando fazer uma proposta pelo Vila Sante, pelo Grêmio. O Grêmio precisa de dinheiro. Eu volto a repetir, acho que os reforços eles vão vir dos próprios jogadores que estão em fase de recuperação. Né? Hoje o Cruzeiro tem o melhor elenco de Minas Gerais. E para mim é top 3 do Brasil, atrás do Flamengo e do Palmeiras. E olha que eu acho que o Flamengo não vai fazer tanto movimento de contratação nessa janela. Perdeu um baita centroavante que é o Gabigol. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Fala comigo, seus mitos zeração! Hoje tem muita coisa interessante. Temos de Mineira colocando o Flamengo ainda acima do Cruzeiro. É, rapaz, quem diria, hein? Tem também aqui o Júnior Mitano a falar sobre esse, entre aspas, reforços que vai chegar pro Flamengo aí. Tem também lá a galera o André lá do Turma do Amendoim falando sobre a questão de Vila Santos do Flamengo. Enfim, tem muita coisa interessante, um compilado geral. Fique comigo até o final, ok, mitos? Para deixar o vídeo mais dinâmico, vou deixar os créditos de cada canal no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que estão na própria descrição do vídeo. Um abraço especial lá para meus amigos lá do Turma do Amendoim, pro André, pra Karina, pro nosso querido Lugol, o monstro Lugol. Enfim, vamos lá com esse trabalho de todos aqui. O link de todos os canais está na própria descrição do vídeo, tá, nação? Bora pro conteúdo, vamos lá. São bem encaminhada e o Valentim Gomes chegando para ser esse primeiro reforço da zaga. Além disso, o Cruzeiro subiu a proposta pelo Fabrício Bruno e deve chegar a um valor de consenso com o Flamengo. Pode chegar até 10 milhões de euros, com algumas variáveis. Eu não tenho detalhes dessa proposta, estava até tentando falar aqui há pouco com o empresário do jogador, que é o André Cury, que é quem está intermediando essa negociação, mas o Cruzeiro muito perto de anunciar esses dois. E para mim, montando esse time, com a chegada dos dois atletas, o Cruzeiro fica top 3 do Brasil, se não for top 2 em termos de elenco. O Cruzeiro tem um elenco muito forte. Em todas as posições, se olha, tem caras que poderiam ser titulares. O Fagner poderia ser titular na lateral direita. Na zaga, você poderia utilizar tanto o Vidalba quanto o João Marcelo. Na lateral esquerda, Kaique. É por isso que a gente viu quase 50 mil pessoas no Mineirão no sábado. Porque o torcedor está empolgado. O torcedor olha para esse Cruzeiro e fala, cara, isso aqui é para ganhar título mesmo, é para copar alguma coisa em 2025. A gente ainda não está no momento de fazer quem é o favorito para aquilo, quem é o favorito para aquele outro campeonato. Mas o Cruzeiro vai ser apontado por todo mundo, quando começarem essas discussões, como grande favorito pelos títulos. Eu já acho que o Cruzeiro inicia a temporada como favorito ao título do Campeonato Mineiro. Porque a gente olha para o Atlético, que foi campeão no ano passado, enfraquecido com a saída do Paulinho. Tudo bem, o Atlético tem o Gabriel Menino e o Patrick chegando, mas não muda o patamar do elenco como era com o Paulinho. E você olha para o Cruzeiro, um Cruzeiro completamente renovado e com um elenco que para mim é top 3 do Brasil, atrás do Flamengo e do Palmeiras. E olha que eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, aliás, mais o Flamengo. O Flamengo não vai fazer tanto movimento de contratação nessa janela. Perdeu um baita centroavante que é o Gabigol. O Palmeiras está fazendo alguns movimentos interessantes. Vai perder o Fabrício. Jogadores. O Flamengo vai perder o Fabrício. Vai perder o Fabrício Bruno ainda. O Palmeiras está fazendo um movimento interessante, contratando bons jogadores. Eu acho que o Palmeiras se mantém ainda naquela ideia dos melhores elencos do país. Mas aí a gente olha para um contexto mais amplo, eu vejo o Cruzeiro muito próximo ali, cara, no pódio hoje, em termos de qualidade de elenco. Realmente é um elenco muito qualificado. Bruno Garcês. O Vila Sante, por exemplo, não existe proposta do Palmeiras pelo Vila Sante. Quem está cravando, que já está contratado, não existe proposta. O Palmeiras só fez uma consulta no final do ano de 2014, o Palmeiras perguntou ao Gomes a respeito dos jogadores, a respeito desses jogadores, e não houve proposta do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras está parado em relação ao Vila Sante. Houve até dizem que o Flamengo estaria atravessando o negócio, tentando fazer uma proposta pelo Vila Sante, pelo Grêmio. O Grêmio precisa de dinheiro, porque passou um ano difícil. O Grêmio precisa estar remontando o seu time. Então, o Grêmio precisa vender jogador. E o Vila Sante, hoje, para mim, é o melhor jogador do time do Grêmio. Eles precisam de dinheiro. Eles vão vendê-lo, eles vão vender. Agora, eles vão querendo... O Palmeiras jogar futebol, um ótimo jogador de futebol. Então, o Palmeiras está stand-by. É o seguinte, poucos vão pagar o que o Vila Sante vale aqui no Brasil. Pouquíssimos times teriam. Talvez o Cruzeiro, mas o Cruzeiro já está recheado de gente no meio campo. O Flamengo está recheado de gente no meio campo. Se eles perderem o Eric Pulgar, aí até pode ser que o Flamengo iria para cima do Vila Sante. Não sei qual a condição que está o Eric Pulgar no Flamengo. Mas se continuar o Pulgar, eu acho que eles não vêm, o Pulgar, tô com o Eric Pulgar na base. O Pulgar vai continuar no Flamengo. Então, assim, o Palmeiras é o único que tem cacife para levar o Vila Sante. Então, o Palmeiras está blefando, não. O Palmeiras está se segurando
Porque ficou nítido para mim, depois de tudo isso, Lugol, porque é um ou outro. No pensamento do Palmeiras, é um ou outro. No meu entendimento, é um ou outro. Ó, Se você falar... Karina, vou trazer tem que agora olhar para o mercado, vai ter que repor, né? Saídas e tal. Centroavante, né? Centroavante, Acho que talvez seja Dentro do Gabriel, a prioridade maior, não? Seria essa, em função do fato do Pedro não estar ainda em condições. Mas eu volto a repetir, acho que os reforços eles vão vir dos próprios jogadores que estão em fase de recuperação, né? Alguns mais recentes, que vão ter a oportunidade de voltar mais, e a espera do Pedro, né? Você teve a volta do Pablo também, zagueiro, né? Sim. Quer dizer, Saiu do Botafogo, se voltou. o Fabrício realmente for cedido, você tem um Pablo que é um jogador que pode compor perfeitamente aquilo ali. A prioridade da lateral direita também tem que ser olhada, né? Porque se o Wesley continuar jogando o que ele jogou durante o final do ano passado, dificilmente, porque ele é um lateral que ele... Por exemplo, se você jogar na Europa com 3 zagueiros, é aquele lateral que ele faz exatamente tudo aquilo que um treinador quer. Não só na parte defensiva, mas principalmente na organização. E vamos esperar para ver, né? O Wesley está jogando bem até em pelado, né? Pelado do Zico, parecia que valia 3 pontos. Olha o elenco do Flamengo à disposição do Felipe para esse início de temporada, até para nos ajudar a desenhar o que pode ser o Flamengo, né? O Rossi, o Matheus Cunha e o Diogo Alves, né? São zagueiros, então não tem problema nessa função. O Wesley, com a possibilidade de uma negociação, sabe-se lá, né, se agora ou mais à frente, mas enfim, é uma incógnita. O Varela, o Alexandre, o Ayrton Lucas e o Vinha. Quando que o Vinha volta, Eric? Meio do ano. Ainda? Foi uma lesão bem séria, Nem né? o Pedro, né? Mais até do que a do Pedro. Mais do que a do Pedro, né? Vamos lá, vamos avançar, vamos ver. Zagueiros, Léo Pereira, Léo Ortiz, o Fabrício ainda constando como jogador, mas com a reunião hoje, né, para poder selar essa negociação com o Cruzeiro. O Pablo, que retorna, mais o Cleiton. Tem uma coisa, Jade, você pode incluir entre os zagueiros aí o próprio Alexandre. Ah, sim. Porque ele faz essa função tranquilamente. Aí Vai você... jogar até uns jogos no Brasileiro já, né, como zagueiro. E você teria o Ayrton Lucas para preencher. E não é de se duvidar que em dado momento o Felipe até experimente, de fato, o linha de 3 com o Alexandre. O Garra faz zaga também, se quiser. Menos, eu acho, assim, né? Nação, bom, a parada é o seguinte, claramente o Flamengo vai, obviamente, atrás do centroavante, essa é a prioridade, porém tem a questão do Wesley que nós precisamos resolver. E olha, vou dar aqui a minha opinião, não é informação não, tá bom? Provavelmente o Flamengo vai forçar a segurar o Wesley até a janela do meio do ano. Por quê? Porque no meio do ano, no caso, que os times europeus vão vir muito fortes, porque lá no caso, teoricamente, é o início da temporada, quando se abre. Agora esse ano tem um Super Mundial, né? Mas enfim... Então o Flamengo provavelmente vai segurar o Wesley até metade da temporada e claro, nós precisamos achar um lateral até lá. Quero saber a opinião de vocês, nação.